tudo bem com você? Animados para a aula de hoje? Ela será maravilhosa! Vocês já ouviram falar da lenda dos tambores africanos? No final dessa aula eu vou contar a lenda para vocês. Até porque a temática tem tudo a ver com a aula de hoje. Em nossa aula de História, falaremos sobre um dos principais povos que contribuíram para a formação do Brasil, os africanos. Você sabia que os africanos vieram forçados para o Brasil? Eles viveram no regime da escravidão por mais de 300 anos. Isso é muito tempo. Pesquisadores afirmam que cerca de 4 milhões de africanos vieram para o Brasil ao longo de todo esse período. Isso daria, gente, para lotar o estádio do Maracanã mais de 50 vezes. Uau! As condições de vida em que eles se encontravam nesse período eram muito difíceis e desumanas. Para começar pelo transporte. A chegada em terras brasileiras acontecia pelo Oceano Atlântico, através dos navios negreiros. Eles também eram conhecidos como tubeiros. Nesses navios, a higiene era extremamente precária e os africanos vinham empilhados, sem estrutura alguma para uma viagem tão longa. Muitos até morriam nesse percurso. Os que aqui chegavam eram vendidos como mercadorias e impostos a todo tipo de trabalho forçado. Mas eles também serviam principalmente como mão de obra nos engenhos de cana-de-açúcar. Devido a essa situação, muitas comunidades e reinos africanos ficaram praticamente despovoados, inclusive porque esse regime de escravidão adotado pelos portugueses era bem diferente do regime de escravidão praticado pelos próprios africanos, lá na África. Você sabia que na África havia escravidão? Mas peraí, hein? Era totalmente diferente do que a gente conhece. Lá, a pessoa se tornava escrava apenas se tinha alguma dívida, se tinha algum crime que havia cometido e precisava pagar, ou ainda se era prisioneiro de guerra. Ou seja, era na verdade uma forma de dominação imposta do mais forte para o mais fraco, ao contrário da lógica portuguesa, né? Em que a escravidão era usada para ganhos financeiros e tinha como justificativa apenas a cor da África. Mas não pense que os africanos aceitaram essa situação, não. Nada disso. Houve muita resistência, por meio de lutas, de rebeliões, de fugas e até mesmo de organização de escravos fugitivos para lugares bem afastados dos engenhos, os famosos quilombos. Você já ouviu falar? Os quilombos eram locais bem escondidos, que ficavam lá no meio da floresta, bem distante, onde os portugueses não os achavam. Os escravos fugidos se organizavam e eles iam vivendo de acordo com a sua cultura. Mas, gente, preciso dizer, hein? Não era nada fácil. Eles sobreviviam através da agricultura e do comércio com outros escravos. Esses escravos não conseguiam fugir, então ajudavam da maneira que podiam. Eles se mantiveram sempre em alerta, pois os senhores de engenho mandavam seus homens para procurá-los, ou como eles diziam, caçá-los. Alguns desses quilombos ficaram muito famosos, como é o caso do Quilombo dos Palmares. A localização dele era na Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. O seu líder era o famoso Zumbi dos Palmares, ou pelo seu nome de batismo católico, Francisco. Este quilombo ficou conhecido pelas diversas tentativas frustradas dos senhores de engenho de derrubá-lo. Gente, foram nada mais, nada menos que 25 tentativas. O quilombo só caiu mesmo após uma força de 3.000 homens atacar o local. E até hoje os locais onde foram esses quilombos ainda existem. Só que agora são comunidades afrodescendentes, que buscam manter as tradições e cultura dos seus ancestrais. Essas comunidades elas são chamadas de quilombolas, justamente para lembrar do nome quilombo. As comunidades quilombolas, elas têm a posse de suas terras, garantida pela maior lei do Brasil, a Constituição, igualzinho à questão das terras indígenas. Elas estão espalhadas pelos 4 cantos do Brasil. Observa aí no mapa a seguir. Na região sul, nós temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Já na região norte, temos comunidades no Pará, Amazonas, Tocantins, Amapá e Rondônia. Na região sudeste, temos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região centro-oeste, temos em Mato Grosso do Sul e Goiás. E por último, mas não menos importante, na região nordeste nós temos Maranhão, Alagoas, Bahia, Piauí, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba.
Mas não pense que somente nas comunidades quilombolas que nós encontraremos vivas as tradições e costumes desses 4 milhões de africanos que vieram para o Brasil. Não. Muitos dos aspectos da nossa cultura são herança dessas tradições e costumes que são mantidos até hoje. Alguns foram adaptados. Vamos conhecer alguns deles? Quem aí não curte uma deliciosa feijoada? Só de falar me deu água na boca. Alguns historiadores afirmam que a feijoada tem uma história um pouco triste. Eles afirmam que os escravos comiam os restos de porco misturados com o feijão que lhes serviam. Depois de um tempo, a feijoada se tornou o prato típico indispensável na mesa de muitos brasileiros. Além da feijoada, existem outros pratos típicos afro-brasileiros que foram surgindo a partir das condições de vida dos escravos africanos, como é o caso do cuscuz. Lá na África, ele era feito com trigo, com semolina, até mesmo sorgo, algo muito comum por lá. Só que chegando ao Brasil, eles não encontraram esses ingredientes, então eles adaptaram. Tiveram então acesso ao milho e começaram a utilizá-lo na preparação deste prato. Em seguida, gente, foi uma mágica. Eles criaram diversos pratos tendo milho como base. A canjica e a pamonha estão aí para comprovar. Gente, eu poderia passar horas falando todos os pratos típicos recriados e criados pelos escravos africanos e que estão presentes em nosso dia a dia. Ué, onde estamos agora? A gente está numa roda de capoeira. Bom, gente, afinal, a capoeira é uma luta, é uma dança ou é um jogo? O que é a capoeira, gente? Vou te explicar. A capoeira, ela foi por muito tempo chamada de dança, mas na verdade era só para disfarçar, para que os senhores do engenho não descobrissem que eles estavam ali treinando uma luta. Por muito tempo, então, ela foi chamada dessa forma. E aí, ela passou a ser praticada de forma dançada. Mas os senhores de engenho nem faziam ideia que era uma luta, hein, gente? Até hoje, a capoeira está presente no Brasil e se tornou patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Isso aí tombado pela Unesco. Quem pratica capoeira não diz que luta, nem que dança. Eles dizem que jogam. E os praticantes não são chamados de lutadores, e sim de jogadores. As práticas da capoeira, que tem origem lá no período da escravidão africana no Brasil, é preservada e mantida até hoje. Até mesmo o nome dos mestres de capoeira. Naquela época eles usavam os nomes diferentes, justamente como um código, para evitar a localização dos escravos fugitivos. Mas hoje, essa característica ainda é mantida na capoeira. Todo mês de fevereiro ou março no Brasil, temos uma data que é conhecida por todo mundo. O Brasil para e é uma festa só. Qual será? Ei, não vale dizer que é a data da semana sem aulas não, hein? Mas se você disse carnaval, acertou. No Brasil inteiro essa festa é comemorada. Mas é o ritmo dela que nos chama a atenção aqui para essa aula. O samba. O samba. Você sabe sambar? Tuns, tum, tuns, tutus. Eu não sei não, gente. O samba é um ritmo criado pelos escravos africanos, no século XIX. Mas o ritmo perseguido, viu? Naquela época, quem fosse pego sambando iria preso. Eu não iria, porque eu não sei sambar. Bom, eles estavam cometendo um crime, vocês acreditam? Bem mais tarde que o samba começou a ser considerado um símbolo nacional. Mas o que antigamente era chamado de samba, hoje a gente chama por diversos outros nomes. É porque esses ritmos ligados aos africanos eram todos chamados de batuque. Aí depois eles começaram a chamar de samba. Até que hoje existe o samba, o axé, o maracatu, o pagode, o congado e muitos ritmos. Além da culinária, música, capoeira, nós também podemos encontrar heranças africanas em festas tradicionais, danças, manifestações religiosas, literatura e até mesmo em nosso vocabulário. Você aí, conhece alguma herança africana? Eu tenho certeza que sim. Foram contribuições incríveis e que enriqueceram a nossa cultura, nosso país, o nosso povo. No dia 20 de novembro é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra. Essa data marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Lembra dele que eu falei ainda agora? O líder do Quilombo dos Palmares? Ela é dedicada para a reflexão da inclusão dos afrodescendentes na sociedade brasileira, mas sem preconceito ou discriminações. Vamos então para a hora da atividade. Primeira atividade.
Leia as afirmativas e assinale verdadeiro ou falso. Os africanos vieram para o Brasil convidados pelos portugueses para conhecer as nossas terras? Nada disso. Eles vieram forçados. Os africanos sempre resistiram às suas condições de escravidão, lutando, se rebelando e mantendo suas tradições. Verdadeiro. Um dos quilombos mais famosos do Brasil é o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares. Isso mesmo, verdadeiro. Na África já existia o mesmo tipo de escravidão que a do Brasil. Falso. Era um tipo de escravidão diferente. Atividade número 2. Como chamamos o local em que os descendentes de africanos escravizados vivem para manter os costumes e tradições culturais dos seus antepassados? Isso mesmo, comunidades quilombolas. Terceira atividade. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna nós temos 1 para samba, 2 para capoeira, 3 para feijoada e 4 para cuscuz. Qual desses aí é o prato recriado com milho? Acertou quem disse cuscuz. Número 4. Ritmo criado pelos escravos africanos. Isso aí, samba. Número 1. Luta criada pela resistência africana. A capoeira. Número 2. Prato criado com restos de porco e feijão. A feijoada. Número 3. Estão prontos para a nossa lenda dos tambores africanos? A origem dessa lenda vem das terras de Guiné-Bissau e explica como surgiram os tambores, instrumentos tão importantes na cultura de toda a África. Conta-se que os macaquinhos de nariz branco da região quiseram um dia trazer a lua para perto da terra, mas eles não tinham ideia de como eles iriam fazer. Até que o macaco menor sugeriu que eles subissem nos ombros um dos outros até alcançar a lua. O grupo de macacos colocou o plano em ação, e o macaquinho menor foi o último a subir, conseguindo chegar no céu e agarrando-se à lua. Mas antes que conseguissem puxar o satélite, a pilha de macaquinhos desmoronou e todos caíram, menos o macaquinho que continuou agarrado à lua. Uma amizade então cresceu e a lua apresentou o pequeno animal com um maravilhoso tambor branco, que ele logo aprendeu a tocar. O macaquinho ficou por muito tempo morando na lua, mas um dia começou a sentir saudades da terra, dos seus amigos, da natureza. Ele então pediu à sua amiga que o ajudasse a retornar para sua casa. A lua ficou um pouco chateada e respondeu: "Mas por que você quer voltar? Não está feliz aqui com o tamborzinho que eu te dei?" O macaco lhe explicou que gostava muito, mas que tinha saudades. A lua ficou com pena. Prometeu ajudá-lo e lhe disse: "Não toque o tambor enquanto não estiver em terra firme. Toque apenas quando chegar lá embaixo. Assim saberei que você chegou e posso cortar a corda. Então você estará liberto." O macaco concordou. Ele sentou em seu tambor e foi amarrado a uma corda, que começou o processo de descida. Enquanto descia, o macaquinho olhava para o seu tambor e surgiu uma vontade irresistível de tocá-lo. Ele começou a tocar bem baixinho para que a lua não ouvisse. O problema é que ela escutou e cortou a corda, conforme havia combinado. O macaquinho começou a cair. Quando chegou no chão, não resistiu e morreu. Mas antes, uma menina que passeava por perto viu a queda. Ela foi até o macaco e ele disse: "Isso é um tambor. Por favor, entregue ao povo de seu país." A menina pegou o instrumento e correu para entregar às pessoas de sua família, contando tudo o que tinha acontecido. Todos adoraram o tambor e começaram a tocá-lo. Desde então, o povo africano produz seus próprios tambores e, sempre que possível, toca e dança ao som deles. Caro estudante, na aula de hoje, aprendemos sobre o povo africano no Brasil, sua história de resistência e suas marcas em nossa cultura. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau!